tá perguntando. eu Quais são sabia. suas maiores posições? Maior posição hoje ainda é BB Seguridade, mas muito menor do que estava antes. Tá oscilando em 28%, 30%. Agora caiu um pouquinho, já uns 28%. Santander, a minha segunda maior posição. Terceira, Banco do Brasil. Quarta, Taurus, Armas. Taurus, uau. Muito Mas bom, então, vamos falar muito de bom, Taurus. gente. Voltando. Pô, eu tava Taurus. olhando esses dias e falei, poxa, a minha conclusão foi, ainda tá interessante. Tá Mas muito você que interessante. acompanha mais tempo o papel, tem mais informação, eu acompanho há pouco tempo ele, não tenho posição ainda. Acho que eu tive opções, fiz alguma operação e acabei que não tenho papel, eu acho. Ah, legal. Se você olha múltiplo, inclusive hoje é uma maior oportunidade do que era quando a gente começou a comprar. Hoje não é mais uma empresa de turnaround. Ela já tem um produto... Exporta bastante, né? Ai, desculpa. Na época, você tinha uma crise de confiança muito grande. Obviamente, quando você é um produtor de armas, você não pode se dar ao luxo de ter armas que falham, né? Teve, acho que o negócio da 24/7, ela disparava sozinho ou travava na hora de disparar, Sim, né? exatamente porque você tinha erros no processo produtivo em que você não tinha uma padronização, uma parametrização. Então, hoje você entra na fábrica, é um cenário completamente diferente de 5 anos atrás. Ela teve recuperação judicial, não? Não fez recuperação judicial, fez na raça. Por quê? Controlador que botou dinheiro, um cara que conhecia legal. de mercado, que é a CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos. Eu atiro lá. Fica em Ribeirão Pires. E eu atiro isso aí. lá. E eu É atiro difícil com a aquele Taurus. treinamento? Que você fez, eu levei ele pra atirar. E a gente fez o treinamento, você atirou com uma Taurus, que era uma nova já. É. E que é exportada pros O que Estados é? Unidos. bem G2C? bacana. O que você... A 9, eu acho. Ah, 9. É. E aí ele atirou, tudo, né? Uma arma top, Bem uma legal, arma é. brasileira, entendeu? Uma arma que é exportada, né? Sim. Mercado Os exportador. americanos adoram, né? Eu acho que dependendo da classe da arma, eles preferem a arma da Sim. Taurus, né? Sim, do que sim, é uma arma leve, né? E Muito é barata, e mais barata. é mais barata. Exatamente. E eu sei também, assim, eu lembro que em 2018, eu não lembro quando você entrou. 18. É, foi a época do 17 mico, né? para 18. Foi a 17. época que valia nada, né? Exatamente. Todo mundo falava que tava falida, né? Que estava. Tava falida. E o pessoal tava fazendo 3 da eleição. 2018. Isso. E aí Tinha a questão teve- do Bolsonaro. teve um pico de... Teve. Não sei se foi... Julho. Eu lembro, cara, eu lembro desse 2018 vividamente. E todo mundo falando que era um mico. Não, todos- analistas famosíssimos que Não bradaram, opere mico. bradaram assim no Twitter. Do pó veio, o pó voltará. É, Nossa, que absurdo. foi mesmo. Yes. É ótimo. O mercado é tão maravilhoso, sabe? Porque, de novo, o print é eterno. Print eterno. E só pode opinar, eu acho, quem bota a grana no negócio, entendeu? É fantástico. E a gente se debruçou de novo. Esse case não era novo. Já tínhamos na carteira uma coisa muito residual. Imagina, da época ainda do plebiscito. 2005. Acho que boa parte do pessoal que tá nos assistindo, não sei se ainda tava no mercado nessa Eu nem época. sabia que era mercado em 2005. Sei lá, 2005, sei lá, tô na escola ainda, obviamente, não fazia a Provavelmente menor lá na ideia. escola, né? E meu pai já tinha essas ações na carteira, enfim, foi se deteriorando ao longo do tempo, justamente por alguns problemas de gestão do controlador. Então, a partir do momento em que o controlador mudou, uma empresa que estava focada em recuperar a sua credibilidade, obviamente, recuperar o seu produto, né? Fazer tudo isso com em um momento ainda de descrença do mercado. Então, a figura do controlador foi extremamente importante para ter a caneta para colocar o tipo de pessoa certa na gestão, na administração, pessoas engajadas em... Primeiro, você tem todo um desafio. Liability. Então, como que eu reduzo essa dívida? Você tinha ali uma alavancagem, cara, brutal, era sei lá, 30 vezes, um negócio bizarro, assim. Uma empresa que, de novo, armas que disparam sozinhas. Então, assim, obviamente você vai ter alguns acordos no meio do caminho, isso é muito grave. Então, processo produtivo. Hoje você entra na fábrica, é uma linha de montagem, é como se fosse, sabe, linha de montagem de carro, é a mesma coisa. Então tem um cara lá que opera a máquina que parafusa. Então ele tem, entendeu? É uma linha mesmo. E tem uma parametrização. Poucas partes disso hoje são manuais, então cada vez mais a tendência é ir para a indústria 4.0,
100% automatizada. Eles fizeram uma evolução muito grande nisso. E agora, o investimento mais recente foi no condomínio de fornecedores. Então, é muito benéfico quando você tem ali no próprio pátio, né, nas redondezas, nos terrenos vizinhos, os seus principais fornecedores. Você tem uma economia de logística muito grande. Venderam também outros negócios que não eram interessantes, né? Então, pararam, por exemplo, de aportar na parte de capacetes. Enfim, hoje é uma área adjacente. Venderam terrenos. Fizeram algumas coisas ali que foram transformacionais na empresa. E, de novo, isso não acontece do dia para a noite, mas nós vamos visitar muitas vezes, conversamos com muita gente. Outros analistas que até estavam cobrindo o papel, inclusive acho que foi até o Ricardo na época, que ex-Nord, não sei nem onde ele estava, se era Empíricos na época, ele foi também, estava falando do papel na época, tal, sobre os fundamentos. E, cara, a gente falou, legal, esse aqui é um projeto, é uma tese de investimento que faz sentido. E olhando peers lá fora, são margens muito boas. Considerando que hoje a arma da Taurus ainda é muito barata, então você tem um incremento de preço, de margem ainda importante a ser feito. Fora os outros negócios, as outras localidades que eles querem explorar. Então hoje, mais de 80% das receitas são de exportação para os Estados Unidos. Por que o pessoal fala muito, nossa, porque a Taurus é uma... que não sei o que, empresa brasileira de armas e a dos Estados Unidos é muito melhor. Por que a fábrica dos Estados Unidos vem abrir fábrica aqui? Porque não compensa. Não compensa, tá? Então, belo dia, se o próximo governante decidir que não vale a pena ter uma empresa de armas aqui, a empresa vai dar graças a Deus, porque nos Estados Unidos é muito mais barato de você produzir. Exatamente. Compensa você exportar do que você vender aqui, produzir e vender aqui. Coisas do nosso Brasil, né? Mas enfim, então, explorando outros mercados. Então, Estados Unidos, sem dúvida, é um mercado a se olhar. É o formador de preço, é quem faz a demanda. E agora, olhando para outras regiões de que tem uma série, assim, de tensões geopolíticas e que a polícia ainda é muito pouco armada. Então, por exemplo, a Índia, toda aquela região, imagina... A força policial usa cacetetes ainda. O pessoal fala muito de Sério? telecomunicações e armamento na Índia. Exatamente. Que é um país que vai, tipo, sei lá, vai ser uma coisa tão exponencial assim. Que Quando você fala de armamento, muitas pessoas às vezes pensam só na parte negativa. De fato tem. Mas assim como o carro, por exemplo, depende de quem tá atrás do volante. Se você bebe e dirige, um carro é tão perigoso quanto você empunhar uma arma. Tem mais morte de faca do que de arma no Brasil. E aí a gente, no nosso treinamento, ele até fala, a gente treina com um policial, né? Uma pessoa que é treinada, tá no dia a dia. E ele fala, gente, existe muito mais problemas com faca, pessoa esfaqueada, do que com um tiro. Obviamente, porque faca você tem na sua casa, você tem um monte. Muito mais acessível. Então ele até fala isso, do uso de fato, né? Da educação, que não E no existe. final, no dia que você tá numa situação de risco, o que você faz? Você liga pra alguém armado vir te ajudar. Exato. Então, depende de quem tá portando. Você não tem medo da pessoa, do seu segurança ou da polícia vir te ajudar. Você tem medo do cara que tá te... Eu honestamente não sei se nós, como sociedade, estamos prontos Eu para acho que não. ter... Primeiro porque passaria por uma reforma ampla do nosso sistema penitenciário, né? Então lá nos Estados Unidos, se você matar alguém, tem estados que tem pena de morte. Sim. Você é fortemente penalizado pelos seus atos. Aqui Aqui não. a gente sabe que às vezes compensa ser ladrão. Exato. Inclusive, tem alguns que se candidatam a presidente. Impressionante. Polêmica, às 9h45 da noite. Repita. Infelizmente Então, isso, existe um incentivo positivo pra fazer coisas ruins aqui, né? Voltando Mas a voltando a Taurus, Taurus. eu acho que ainda tá... Acho não, é um papel que a gente está comprando em termos de múltiplo. Me parece muito interessante, porque, de novo, não é um case tão arriscado quanto era antes. Hoje não é mais uma empresa de turnaround, já está com as suas finanças equalizadas. Então, tem muitos projetos ainda para desengavetar, vários triggers. Então, acho que é um bom case, é um case de crescendo, na minha opinião. São aquelas empresas que estão num ponto em que elas vão crescer e vão conseguir pagar bons dividendos. E ainda está num preço que tá legal. está acessível, está legal.